Meu boa tarde a todos, então, como já foi dito, me chamo Andressa. E quando me foi proposto esse tema sobre ritos, crendices e superstições, eu resolvi falar de algo que sempre me trouxe muita curiosidade, desde a infância. Me remeti de imediato à fronteira oeste do estado, que é onde fica a minha quarta região tradicionalista, que tem forte ligação com a agricultura e com a pecuária, que são a base da economia fronteiriça. Por isso, eu fui pesquisar qual era o maior fator que ia influenciar nas crenças e superstições no homem do campo. E encontrei como resposta a lua, que não influencia só diretamente nesses setores, mas ela influi diariamente da vida do homem. Por isso, eu trouxe aos senhores as crenças e superstições sobre a luz do luar. A lua, ela é o único satélite natural da Terra e o quinto maior do sistema solar. Acredita-se que ela tenha sido formada há 4.000 milhões de anos, pouco tempo depois da formação da Terra. E para sua origem, o que é mais consensual e mais utilizado, é que ela tenha sido formada através do impacto entre a Terra e um outro corpo do tamanho de Marte, onde os detritos desse impacto causaram a formação da Lua. Mas para falarmos em crendices e superstições, nós temos que antes destacar e entender a diferença entre eles. Crendice é aquilo no qual se crê, mas não se teme, enquanto superstição é aquilo no qual a gente crê e teme, tem medo de alguma consequência. Estão incluídos nas superstições, por exemplo, os ditos não presta fazer algo, isso é uma superstição. E essas crenças e superstições nós herdamos de Portugal, onde o povo, apesar de bastante religioso, ele acredita em alguma coisa que a lógica não consegue explicar. E no meio rural é generalizado que a lua tem forte influência, seja sobre o clima, sobre as chuvas, sobre a lavoura e sobre a pecuária. O que para mim me trouxe muita curiosidade, pois hoje em minha formação eu me dedico às ciências agrárias e descobri que, apesar de todos os avanços tecnológicos, o homem do campo ele ainda aposta no saber popular, onde as fases da lua ditam as regras do campo. Foi para mim uma surpresa muito grande. Por isso eu trouxe aos senhores algumas das crenças e das superstições que eu coletei, divididos entre as fases da lua. Porque as fases da lua são os grandes geradores dessas dúvidas. Só que o que temos que entender é que a lua nunca muda. A lua é sempre a mesma. O que muda é a porção dela iluminada pelo sol e voltada para nós. Começando pela lua nova, que é o período onde praticamente não a vemos no céu à noite. E por que isso acontece? Isso acontece porque a lua ela está iluminada pelo sol, só que não está voltada para a Terra. Assim nós praticamente não a conseguimos enxergar no céu à noite. Através das minhas entrevistas e do meu entrevistado, o senhor Fernando, que se dedica ao meio rural, ele me deixou bem satisfeita em relação à lua nova. Primeiro, porque ele me disse que na lua nova de janeiro que ele castra os cavalos. Por que na lua nova de janeiro? Porque ele acredita que nesse período as moscas vão estar mais calmas. Porque a influência da lua teria essa relação com as moscas. E aí a cicatrização do animal acontece de forma muito mais rápida. Por isso ele sempre castra os seus animais na lua nova de janeiro. É também a lua que o agricultor, para semear arroz, utiliza em outubro. A minha quarta região tradicionalista, ela tem uma forte ligação com o arroz. E saber que o agricultor, ele espera pela lua para poder semear, foi uma curiosidade muito grande. Principalmente porque é na lua nova de outubro em que ele faz isso. Perguntei o porquê. E foi-me esclarecido que ele acredita-se que a caixaria, que é nada mais do que a panícula do arroz, ela chegaria tudo de uma vez só. E não em partes, quando comparado com outras luas, em que ele acredita que ela vai vir de uma forma menos gradual. É também na lua nova que nós devemos controlar os cabelos, porque a lua ela influencia diretamente na vida do homem, não só nesses fatores. Por isso, na lua nova, nós devemos fazer tinturas, reflexos e permanentes nos cabelos, porque eles vão pegar mais. Só o que não podemos fazer na lua nova é a cutícula, porque acredita-se que a unha vai começar a escamar mais. Passado a lua nova, nós temos a lua crescente, que é basicamente quando um quarto da lua está iluminada pelo sol e voltada para nós. Por isso nós enxergamos em um formato de C no céu à noite. É também conhecida por algumas pessoas como quarto crescente. É durante esse período que o agricultor ele espera para arar a terra, porque ele acredita que a umidade do solo ela vai estar mais baixa durante esse período. Por isso ele sempre cuida para arar a terra durante a fase crescente.
É também o período que cortamos os nossos cabelos, a fim de que eles cresçam mais rápido e, por isso, mais fortes. É na lua crescente ainda que devemos plantar flores, pois acredita-se que darão flores mais viçosas e mais belas quando plantadas na lua crescente. Passado a lua crescente, nós temos a lua cheia, que é quando a lua está totalmente iluminada pelo sol e voltada para nós. Assim, nós conseguimos enxergá-la em toda a sua plenitude no céu à noite. É durante a lua cheia que devemos ter alguns cuidados. Por exemplo, a mamãe não pode deixar as fraldas do recém-nascido à luz do luar, porque o mesmo terá muitas cólicas. Mas caso isso venha a acontecer, como muitas dessas superstições, há um jeito de melhorar. Basta pegar o bebê, apontar para a lua e rezar: lua, luar, me deste esse filho, me ajuda a criar. Assim, quebra-se o efeito da lua sobre o bebê. É também na lua cheia que o pecuarista ele aposta para inseminar as vacas de leite. Essa foi uma grande das curiosidades que eu encontrei. Por quê? Durante esse período, ele acredita-se que as vacas de leite vão ter mais fêmeas, quando comparado a com outras luas que terão mais machos. Por isso, ele sempre tenta inseminar durante esse período da lua cheia. 2 dias depois do início da lua cheia, nós temos o chamado quebrante da lua, que acredita-se que os peixes eles vão ir para a margem dos rios para admirar a lua. É nesse período que a pesca rende mais, por isso sempre devemos pescar durante a lua cheia. Passada a lua cheia, nós temos o último desse ciclo, que seria a lua minguante, que é quando a lua está novamente parcialmente iluminada pelo sol, mas ao contrário da lua crescente, ela está voltada para o outro lado. É nesse período que o agricultor ele aposta em colher abóbora e todos aqueles destinados ao armazenamento. Por quê? Ele acredita que o ataque de pragas vai ser muito menor quando realizado nesta lua. É também durante esse ciclo que deve-se semear e plantar todas aquelas que são desenvolvidas abaixo do solo, como por exemplo a mandioca, a abóbora e diversas outras que têm raiz. Elas devem ser sempre plantadas nesta época. Não presta para quem cria aves durante a lua minguante colocar os ovos para chocar, pois acredita-se que eles vão gorar. Mas, casualidade aconteça de ter que colocar os ovos para chocar nesse período, tem como se remediar. Basta colocar um pedaço de carvão ou ainda um prego enferrujado no ninho. Isso vai fazer com que quebre-se o efeito da lua sobre os ovos, assim tendo uma boa ninhada. Outras crenças envolvem às vezes os chamados passes de lua, como por exemplo, o seu Dionísio, que foi um dos meus entrevistados, me deu certeza que na campanha onde ele morou toda a sua vida, que sempre que uma mulher estava grávida, ela daria à luz no chamado passe de lua, que é quando uma lua passa para outra. Quando a mulher está prestes a ganhar o seu bebê e acontece o chamado passe de lua, que é nada mais nada menos do que a transferência de uma fase para outra, uma mulher daria à luz. E ele me deu certeza que isso realmente acontece. Há outras crenças e superstições, como por exemplo, não se pode apontar o dedo para a lua, porque o mesmo dá verruga. Muitas vezes eu, quando criança, a minha mãe sempre me dizia: não aponta o dedo para a lua porque vai sair verruga nos dedos. E aí eu nunca apontei, com medo de que saísse. Mas acredito que com esse trabalho eu consegui alcançar o homem do campo, principalmente na minha fronteira, onde lá ele tem forte ligação. E todos me deram certeza que essas crenças e superstições realmente acontecem. Inclusive a maioria deles me disse assim: não, mas isso não é crença, porque isso é verdade, me dando a certeza que aquilo realmente acontece. E com esse trabalho, acredito que consegui alcançar um pouquinho aquele homem do campo, atingindo as premissas do mestre Barbosa Lessa, dando uma assistência ao homem do campo. Era isso, muito obrigada. Essa do passe de lua, quando minha mãe estava grávida da minha pessoa, o meu bisavô chamou meu pai para um canto e disse: ó, prepara a Lúcia que vai, dia 15 de novembro vai virar a lua. E dito e feito. Tem trabalho de parto. A minha prima estava grávida de 8 meses e ela estava sentindo as dores. E aí ela também ia mudar o passe de lua. E aí toda a minha família começou a dizer: ah, ela vai ganhar hoje, ela vai ganhar hoje. E também ninguém começou a dizer: não, ela está com 8 meses, né? Ela não vai ganhar. E ela realmente também ganhou nesse dia a minha priminha também. Então acho que a lua é um dos grandes fatores influenciadores e popularmente conhecido, né? O que
me trouxe bastante assim, curiosidade foi saber que o homem do campo ele leva em consideração isso, né? Porque há outros fatores, como chuva, época de semeadura, diversos outros fatores que ele poderia levar em consideração. E ele está se preocupando com a lua primeiro, para depois fazer as suas atividades no seu campo. As pessoas não acreditam muito, mas se tu ficar numa porta da maternidade, na virada da lua, é fato, não é? Então, vamos dizer então que é verdade. Vamos dizer então que é verdade isso. Para quem trabalha no hospital, né? Acho que eles também cuidam um pouco a lua para poder... É a nossa enfermeira-chefe. Tá bom, então, Andressa. Andressa. Obrigada, obrigada.